Vamos abrir a palavra de Deus que se encontra em Efésios, no capítulo 5. Hoje nós vamos começar no capítulo 5. Nós temos ministrado algumas palavras e vamos continuar ministrando por mais alguns domingos, por mais algumas terças-feiras. Vamos estar sendo edificados pela palavra de Deus. Tá bom, queridos? Então, Efésios, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Efésios, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 17. Revista atualizada, você pode RA, por favor. Tá? A palavra de Deus em Efésios, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se alguém puder ajudar, não sei se está difícil ou se temos aí. Temos, né? Então vamos lá então. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento e é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, lendo novamente, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos ler até o 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus, mais uma vez. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, te agradecemos por estarmos aqui reunidos, te louvando, te exaltando, ó Deus, dizendo das tuas grandezas. Obrigado pela tua palavra, Senhor, porque ela revela para nós verdades preciosas. Nós somos completos, realizados com a tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua paz, a paz que excede todo entendimento, esta paz que está guardando os nossos corações, esta paz que está guardando as nossas mentes. Obrigado, Senhor, porque nós vivemos num mundo atribulado, e um mundo, ó Deus, cheio de pecados, mas nossos corações
eles experimentam da paz celestial, da paz dos céus. Obrigado pela tua palavra, porque ela produz isso em nós. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Assentem-se, por favor. Queridos, desde o capítulo 4, que nós estamos falando sobre a conduta cristã. A conduta cristã. Já ministramos algumas palavras e hoje nós vamos falar sobre os sermos imitadores de Deus. Imitadores de Deus. Então Paulo, ele começa aqui dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus. Amados, Hernandes Dias Lopes, ele fazendo alguns comentários sobre essa questão de sermos imitadores de Deus, ele faz duas colocações importantes para nós. Primeiramente, ele fala sobre algo extremo da teologia que existe nos nossos dias. Algo no qual as pessoas acreditam que são semideuses. Que são semideuses. Por serem semideuses, eles acabam fazendo muitas coisas alienadas, porque a natureza humana, ela é corrompida, ela não tem nada a ver com Deus. É claro que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas trazemos no nosso interior uma natureza pecaminosa, uma natureza tendenciosa a fazermos o mal, a desprezarmos a Deus. Então essa questão de semideuses está totalmente descartada. Não caia nessas mentiras. Eles citam alguns exemplos, colocando algumas coisas nas quais nós recebemos de Deus. A nossa palavra tem poder. A sua palavra tem poder. A sua palavra parece com as palavras de Deus. Deveriam parecer com as palavras de Deus. Irmãos, é claro que aquilo que nós falamos influencia as nossas vidas. Mas o fato das palavras que saírem das nossas vidas, das nossas bocas, influenciar as nossas vidas, não diz para nós que nós somos filhos de Deus, ou que somos semideuses. A questão é querer se comparar com Deus. Nós não somos semideuses, nós somos pecadores, destituídos da sua glória, destituídos da glória de Deus. Uma outra questão também que Hernandes Dias Lopes, ele pontua, é que Deus está em desuso nos nossos dias. Infelizmente, Deus, muitos dizem, não é mais necessário. Deus não tem lugar na minha vida, eu não preciso dar lugar para a minha vida. Deus, Ele não tem espaço na minha agenda, nos meus pensamentos, na minha existência. Ou seja, as pessoas estão descartando Deus. Mas Paulo diz: sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus. Nós precisamos imitar a Deus, mas entendendo o seguinte, queridos: que há coisas em Deus que é impossível para nós imitarmos. Nós não podemos imitar a Deus nos seus atributos incomunicáveis. Atributos incomunicáveis de Deus, tipo sua soberania, sua eternidade, sua grandeza, e a sua imutabilidade, a sua onisciência, a sua onipresença. Não, impossível sermos semideuses, impossível. Mas, queridos,
quando a palavra de Deus diz para nós imitarmos a Ele, está falando do seu caráter, do Deus santo, 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 como é exposto nas Escrituras. Então vamos ficar atentos. E Paulo, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então Paulo, ele coloca a questão de filhos amados. E nós que temos os nossos filhos, netos, bisnetos, alguns até tataranetos, nós sabemos que nossas crianças, elas têm muita facilidade em imitar os seus pais. Elas são imitadoras, elas imitam os seus pais, tanto nas coisas boas, como também nas coisas ruins. Tanto nos pontos positivos, como também nos pontos negativos. As nossas crianças, elas estão à procura de heróis, elas estão à procura de referências, de alguém que possa ensinar-lhes o caminho. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos educar a criança no caminho em que ela deve andar, porque até quando ela envelhecer, ela não se desviará dele, ou seja, do caminho. Amados, conta-se uma história de Alexandre o Grande. Depois de uma batalha, um soldado aprontou todas em uma batalha. Então, Alexandre, ele foi confrontar esse soldado, porque ele foi muito covarde naquela batalha. Então, quando perguntaram para aquele soldado qual era o seu nome, ele teve que admitir o seguinte: meu nome é Alexandre. Então Alexandre o Grande disse o seguinte para aquele soldado por nome de Alexandre: renuncie à sua covardia ou renuncie ao seu nome. Hoje nós precisamos de homens, mulheres, homens no sentido genérico, que queiram, que sejam decididos em serem imitadores de Deus, que não são covardes, que não se vendem, que não vendem a sua herança por um prato de primogenitura, como diz a palavra de Deus. Sede, pois, imitadores como filhos amados. Esta expressão aqui, filhos amados, ela fala de um pai que tinha um filho único, um filho muito amado, a semelhança de Deus que tinha o seu único filho. E os pais que têm um filho apenas, sabem que vocês têm facilidade em dedicar todo amor a esse único filho, a esse filhinho amado. Então a palavra de Deus diz para nós que nós somos filhos de Deus. Tu és filho de Deus. Você, como diz a palavra, veio para o que era seus e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Nós não nascemos como filhos de Deus. O homem, ao nascer, ele nasce como filho do diabo. Sabia disso? Uma criança recém-nascida, ela nasce como filha do diabo. Ela não é filha de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. É a palavra quem diz. Mas pastor, isso parece ser grosseiro. Mas é verdade. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós temos um encontro pessoal com Jesus. A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira. Filhos da ira. Todos nós estávamos nessa categoria. Filhos do diabo. Natureza pecaminosa. Distante de Deus. Mas um dia nós fomos alcançados pela graça. O Espírito Santo, ele falou ao meu coração. Ele te alcançou, então a partir desse dia você se tornou um filho de Deus. Vou repetir novamente a palavra. João 1, versículo 11 e 12. Você pode até colocar aí, filha, para nós. João 1, 11 e 12. Olha o que diz aí. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Se você já teve um encontro radical com Jesus, se você já creu em Jesus como o Senhor da sua vida, como o seu Salvador, você se tornou um filho de Deus. Posso ouvir um amém? É por isso que a palavra de Deus diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Os filhos imitam os seus pais. Os filhos, eles gostam de ver os seus pais agirem, o jeito de ser dos seus pais. Se o pai é verdadeiro, os filhos vão ser verdadeiros. Se os pais são honestos, a tendência dos filhos é serem honestos. Se os pais são de bom caráter, a tendência dos filhos é ter um bom caráter. É claro que há exceções, mas, e com referência aos filhos de Deus, a palavra de Deus diz que para nós sermos parecidos com Jesus, nós precisamos imitar a Deus. Foi por isso que Jesus disse: sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Foi isso que Deus projetou para você e para mim na eternidade. Vivemos bem pertinho de Deus, sermos parecidos com Deus. Aí, então, Paulo ele continua, versículo 2. E andai em amor. Aí ele começa a dizer no versículo 2, o que Deus é. Como é que nós devemos imitar a Deus? Efésios 5, 2. E andai em amor. Andai, a Bíblia diz que Deus é amor. É por isso, como imitadores de Deus, nós precisamos andar em amor. Andai em amor, mas há um exemplo de amor. Como também Cristo nos amou. A medida do amor que nós devemos andar é a medida do amor de Jesus, que nos amou com amor sacrificial, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Você está andando em amor? Você ama a Deus verdadeiramente? Você ama a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, como diz a palavra de Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor. A palavra de Deus diz que um dos atributos de Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Eu pergunto para ti novamente: como está a sua vida de amor? Como está a sua vida? Como está o progresso nessa direção do amor de Deus? Você hoje como filho de Deus, preste bem atenção, ou você hoje como filho de Deus, você é mais amoroso do que há 10 anos atrás? Deus sabe, você sabe. Você hoje é mais amoroso do que 10 anos atrás? Os santos mais amorosos devem ser aqueles que foram salvos há mais tempo. Andai em amor. Estou falando, talvez eu seja a pessoa que mais tempo tenho de fé, que falo com temor e tremor. Porque se alguém precisa praticar o amor aqui nessa congregação, esse alguém sou eu. Quanto mais tempo eu tenho andando com Deus, mais amor espera-se de mim, mais perdão espera-se de mim. Cuidado, crente, discípulo do Senhor Jesus, olhe para a sua vida. Se você faz uma retrospectiva e as suas atitudes de hoje são as mesmas ou piores até, misericórdia, do que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, você precisa se arrepender nessa noite. Você precisa dizer a Deus: Deus, eu reconheço que eu tenho estado distante de Ti, que eu não tenho me comportado como filho amado andando em amor. Andai em amor, como também Cristo, olha, como também Cristo nos amou. Como foi que Cristo nos amou? Morrendo
por nós na cruz do Calvário. Você está disposto a morrer pelo Senhor Jesus? Você está disposto a morrer pelo Evangelho? Está nada. Me perdoe a minha colocação. Se alguém apontar uma metralhadora para a sua cara, para a sua esposa, para o seu filho, diz: nega o nome do teu Deus, ou então você morre agora. Como muitos mártires fizeram. Será que você teria coragem de dizer: não, eu não nego o nome do Senhor Jesus. Eu sou de Deus, eu pertenço a Ele. Alguns de nós estamos trocando a nossa primogenitura por coisas banais. Por coisas banais, infelizmente. É por isso que Paulo ele continua dizendo, olha o versículo 3. Ele começa a dizer da nossa prática, de como Deus é. Aí diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. A NVB, nova versão, diz o seguinte: que não haja entre vocês imoralidade sexual. A palavra impudicícia também, ela significa imoralidade sexual. Também significa prostituição. Nenhuma impudicícia, nenhuma imoralidade sexual, nenhuma prostituição. A palavra aqui no original, no grego, significa porneia. Porneia. É daí que vem a palavra pornografia. A imoralidade sexual, a porneia, ela abrange todos os pecados na área sexual. Homossexualismo, bestialismo, meu Deus, bestialidades. Heterossexuais vivendo em impurezas, porque nós temos facilidades em dizer que amamos o pecador, condenamos o pecado, como diz a palavra de Deus, mas os héteros praticam pecados que também fazem parte da porneia. Os adultérios, a imoralidade sexual. Você não pode trair o seu esposo, não pode trair a sua esposa. Isso chama-se prostituição, impudicícia, imoralidade sexual. Você que é solteiro, você não pode cometer a imoralidade sexual. Não ande dessa forma, porque sobre tais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É para imitar a Deus? Então vamos imitar. Não vamos ser covardes. Como diz o autor aos Hebreus: ainda não tendes derramado sangue, combatendo contra o pecado. Eu não conheço a sua vida. Pornografia também é condenado pela palavra de Deus. É inconveniente para um filho de Deus, para um filho amado, para alguém que professa o nome do Senhor Jesus. Retira isso da sua vida. Atividade sexual ilícita. O sexo é uma bênção. Deus fez o sexo para o casamento. Chamou isso de casamento. Quer praticar sexo? Você que é solteiro, case-se. Case. Mas está bravo, pastor? Não estou bravo, não. Cuidado, viu? Vai chegar um dia, quando nós comparecemos diante do Senhor, você me ouviu. Vocês que vivem juntos sem ser casados, casem-se. Casem-se. Chega de adultério.
Isso desagrada ao coração do Pai. Para ser um seguidor do Senhor Jesus, é necessário você estar disposto a pagar um alto preço. Não há espaço para covardes no reino de Deus. A vida de renúncia aplica-se a todos. A solteiros, a casados, a quem quer que seja. Deus conhece o seu coração. Ele sabe da sua vida. Talvez seja um dos pecados que estão mais banalizados nos nossos dias, sejam os pecados da imoralidade sexual, da prostituição, da porneia. Com Deus nós não podemos brincar, Ele é santo. Nós cantamos hoje à noite, porventura, bom cântico, boa, para a glória de Deus. Ele é santo. E Ele espera dos seus filhos santidade. A segunda palavra aqui, de Efésios 5, 3. Primeiramente impudicícia, depois impurezas, depois impureza. Pastor Paulo Júnior, ele falando sobre impureza, ele fala algo interessante para nós. Ele diz o seguinte: um exemplo claro disso é a lepra, uma das doenças de pele que tornava uma pessoa cerimonialmente impura ou imunda. Como não havia cura para a lepra, a pessoa que a contraía ficava impura para sempre. Os leprosos eram proscritos para o resto da vida. Não tinham permissão para se associar com outras pessoas devido ao contágio da sua doença. Não podiam viver com suas famílias ou adorar no templo ou trabalhar em empregos. A impureza deles era tão grave que, se estivessem em uma área pública, tinham de se identificar gritando: impuro, impuro, para que os outros se afastassem e evitassem qualquer contato com eles. Os leprosos tinham que mendigar, contando com a misericórdia dos outros para lhes oferecer comida e outras necessidades diárias. A impureza da lepra é como um pecado, pois nos isola de nossas comunidades, nos separa de Deus e por fim nos leva à morte, e morte eterna. É por isso que a maneira como Jesus alcançou os leprosos marginalizados de sua época foi tão incrível. Ele não se afastou deles, dos impuros, não saiu do seu meio e nem recuou com horror ou desprezo. Ele estendeu a mão e tocou: quero ser limpo. Quero ser limpo. Todos nós nascemos pecadores, impuros, separados de Deus. Só Deus é perfeito. É por isso que a palavra de Deus exige pureza. Pureza das suas atitudes. Pureza dos seus atos, dos seus negócios, transparências, honestidade. Honestidade. É melhor errar em excesso do que em escassez. A palavra de Deus diz para nós ainda: impudicícia, toda sorte de impurezas, ou cobiça. Ou cobiça. A cobiça também é a famosa, conhecida avareza. Você é cobiçoso? Tu és avarento? Tu és ganancioso? Vivendo nesse mundo capitalista, queridos, é difícil não encontrar um avarento. É difícil não encontrar um ganancioso. Nós somos gananciosos. Quando nós vamos fazer nossos negócios, nós não queremos perder, só ganhar. A palavra de Deus, ela condena a avareza. O avarento, ele não é um imitador de Deus. O cobiçoso, e a cobiça aqui, queridos, não é só na questão da avareza, mas é não cobiçar nada daquilo que é do próximo. Alguém já falou o seguinte, que um dos mandamentos mais difíceis
de serem cumpridos é o mandamento da cobiça: não cobiçarás, não cobiçarás, não desejarás, não desejarás a mulher do teu próximo, os bois do teu próximo, as riquezas do teu próximo. Infelizmente, nesse mundo de invejosos que nós vivemos, a cobiça é algo que se pratica muito. Aí Paulo, ele continua, lendo novamente o 3, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nós somos imitadores de Deus. Deus é santo, santo, santo. Não há impureza em Deus. Não há nenhum tipo de impureza nele. Não há avareza nele. Tudo isso, queridos, vem dos desejos da nossa carne. A imoralidade sexual, tudo desejos da carne. Egoísta, nós só pensamos em nós, nos nossos prazeres imediatos, naquilo que satisfaz a nossa vontade. Ninguém quer perder, só quer ganhar. Egoísta. Jesus Cristo mesmo disse que o Filho do Homem, ele veio se oferecer, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ainda, a palavra de Deus diz agora no versículo 4, aqui fala da prática. O versículo 4 fala dos pecados que saem da boca. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Palavras torpes. Você tem facilidade em dizer palavrões? Você tem facilidade em ficar falando palavras vazias, palavras vãs? Olha o que diz a NVB: histórias obscenas, versículo 4, conversas tolas, piadas vulgares, não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Versículo 4 aqui fala dos pecados que saem da nossa boca. Pessoas que falam. Quem fala demais, como diz minha mãe, dá bom dia cavalo. Quem fala demais comete muitos erros. Muitos erros. Piadinhas, shorts da internet, memes. Gente que fica se divertindo com pequenos vídeos, dando gargalhadas e mais gargalhadas, brincadeirinhas, piadinhas, palhaçadas, até com coisas referentes à fé. Meu Deus do céu! Não empreste os seus ouvidos, não empreste a sua boca. Nós vivemos dias difíceis, queridos. Tem crente que fica ali, passa-se 5 minutos, 10. Tá bom por aí? Tem gente que passa até 1 hora. Depois reclama de Deus. Fica alimentando a sua imaginação, a sua mente. Não cresce, não lê Bíblia, não lê um bom livro. Não gosta de orar. Mas a oração é meu ponto fraco. Pensa que é fácil para o irmão Maranhão estar todo dia às 4:30 da manhã aqui, juntamente com uma galera? Não é fácil. Vem orar, ore. A
palavra de Deus diz para nós sobre essa questão dos pecados que saem da nossa boca. Nem conversação torpe, nem palavra vãs, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Ações de graças. Quando você abre a sua boca apenas para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, quando você pratica ações de graças, falar em ações de graças, esse mês de novembro, nós vamos ter um dia de ações de graças aqui na igreja. A última quinta-feira de novembro, anota aí na sua agenda. A última quinta-feira de novembro, dia de ações de graças. Nós já fazemos esse culto já faz alguns anos, um culto muito abençoado, um culto do qual nós só agradecemos a Deus, ações de graças. Agradeça a Deus. Se é para abrir a boca, fale do Senhor Jesus, fale das bênçãos que Ele tem concedido a você. Não jogue palavras fora. Não jogue palavras fora. Vigia, coloque um vigia na tua boca. Fale menos. Agradeça mais a Deus. Recite mais versículos bíblicos. Memorize mais a palavra. Meu Deus, como nós precisamos de Ti, Senhor. Agora, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs. Ou seja, ele está continuando a falar aquilo que ele disse no versículo 5. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Cuidado com palavras vãs. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Elas edificam. Lá no capítulo 4, versículo 29. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, para promover a edificação, conforme a necessidade. Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Tudo aquilo que você vai falar vai transmitir graça. Tu és um agente da graça. As pessoas vão receber graça, elas vão ser edificadas. Então fale, edifique, mas não saia da sua boca palavras torpes. Vamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, queridos. Ninguém vos engane com palavras vãs. Agora, o versículo 5, ainda voltando ao versículo 5, eu não li novamente. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou seja, ele está explicando novamente o versículo 3. Ele dá ênfase novamente à impureza sexual, à imoralidade, à cobiça. Sabei, pois, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é agora ele chama o avarento, aquele que tem amor ao dinheiro, chama ele de idólatra. Tu és um avarento, mas nenhum avarento admite que é avarento. Eu nunca vi na minha vida, já estou com 61 anos de idade, nunca vi um avarento dizendo: eu sou avarento, eu sou cobiçoso. Mas a palavra de Deus diz: o puro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus, aquele que é ganancioso. Você já recebeu tudo aquilo que você poderia receber aqui nesse mundo. A sua avareza, louco, como diz a palavra, o que tens armazenado, hoje mesmo pedirás a tua alma, e aquilo que tu tem guardado, vai adiantar de alguma coisa? De nada. A palavra de Deus condena a avareza, a cobiça. Versículo 7, portanto não sejais participantes com eles. 8, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz. Lá em cima no versículo 2, Paulo diz que Deus é amor. Agora ele diz aqui que Deus é luz. Como imitadores de Deus, nós imitamos o seu amor, mas nós também imitamos a sua luz, porque nós somos filhos da luz.
andai na luz, como diz a palavra de Deus. Na tua palavra temos luz, o salmista diz. Na tua palavra temos luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Jesus também disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Antigamente nós andávamos nas trevas, no pecado, nas mentiras, nas impurezas, na imoralidade. Mentíamos, roubávamos, éramos ladrões, muitos eram ladrões. Mas hoje, não. Somos verdadeiros, como Deus é. Praticamos a justiça, como Ele é justo. Estamos imitando a Deus. Estamos aprendendo a imitar a Deus. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais treva, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O versículo 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Andar em amor, andar na luz, ser imitador de Deus. Queridos, eis o desafio para você, para mim. Paulo, ele é muito prático na vida cristã. Nós não podemos fechar os olhos e pensar que está tudo bem conosco. Não está tudo bem comigo nem contigo. Se eu não leio Bíblia, se eu não pratico a renúncia, se eu não ouço a palavra de Deus, se eu não sigo a Jesus a cada dia, como eu estou bem? Provando, versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices. Não sejais, a cumplicidade, tem gente que não, vou citar aqui algo bem grosseiro que eu acho que não existe no nosso meio. Não rouba, mas aprova os ladrões. Meu Deus, estamos sendo cúmplices. Não mente, mas dá apoio aos mentirosos. Estamos sendo cúmplices. Nós precisamos, queridos, sermos veementes com o pecado. Nós aborrecemos o pecado, condenamos o pecado, amamos, nós como homens, sim, amamos os pecadores, precisamos amar os pecadores. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Porque o que eles fazem, versículo 12, porque o que eles fazem oculto, o só referia vergonha. As trevas, tem muita gente que tem pecadinho de estimação. Tem trevas na vida. Se vir a luz, vai ser vexame. Maior vexame. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos confessar nossas culpas uns aos outros. Você que é casado, aos casais, semana que vem tem muita coisa para nós. Tem algum segredinho na tua vida que tu tem que contar para tua mulher, para o teu marido? Há trevas na sua vida? Arrependa-se enquanto é tempo. Mas pastor, ei, traz para a luz. Traz para a luz. Mas tu está sendo radical. Olha, queridos, peça a Deus sabedoria. No tempo certo, na hora certa, Ele vai dar uma oportunidade e você vai ter uma conversa certa e boa, prudente, com a sua esposa, com o seu esposo. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha, meu Deus. Olha a corrupção entre os políticos. Gente se vendendo,
Gente trocando voto por dinheiro. Vergonhoso. Gente se trocando um voto por cesta básica, misericórdia. Coisas vergonhosas. Mas, versículo 13, mas todas as coisas, quando reprovadas, as trevas precisam serem reprovadas. As trevas precisam serem reprovadas. Alguém, determinada vez, já faz muito tempo, me procurou e falou: pastor, a minha filha vai se casar com outra mulher e quer que eu vou no casamento dela. Eu não sei o que fazer, pastor. Fala para a tua filha que você não vai, ué. Você não vai, você não aprova. Homossexualismo, homofóbico não. Nós amamos o pecador. Amamos o pecador. Diz que você a ama, que ela vai continuar sendo a sua filha. Você vai continuar sendo o pai dela. Mas você não vai. Você não aprova. Fere os teus princípios, os seus valores. Está sendo gravado, né? Não tem problema não. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Versículo 14, para nós encerrarmos. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, te iluminará. Há trevas da sua vida, ó filhos de Deus, imitadores de Deus. Desperta, chega da dormência espiritual. Não fique em cima do muro. Não há espaço para covardia no reino de Deus. Precisamos renunciar a tudo, deixar tudo, negar tudo por amor ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que quando nós vamos seguir a Jesus, nós fazemos cálculos, muitos cálculos. E nesses cálculos que nós fazemos, nós perdemos quase tudo. Muita coisa, não perdemos tudo. A nossa vida, até a nossa própria vida, nós perdemos por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor Jesus. É por isso que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Vida de Deus, filhos amados de Deus Pai. Desperta, não viva no sono espiritual. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Ele já havia dito que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos, mas pelo poder de Deus nós fomos vivificados. Fomos feitos novas criaturas, filhos amados de Deus Pai. Desperta. Tu está vivendo como ímpio? Os ímpios olham para você e dizem: não, igualzinho a mim. Jeito de falar, comportamento, atitudes, decisões, igualzinho a mim. Olha aí, ó, diz que é crente. Você é crente desse jeito, e eu que não quero nem saber. Mas é desse jeito mesmo. Eu acho bom quando eu vejo alguém falando: aquele fulano, nunca mais ninguém me falou, mas eu, no passado, rapaz, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus.
Disse Jesus, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Como que está a sua vida? Como vai a sua vida com Deus? Você está vivendo em santidade? Vivendo com ações de graças? Vivendo como filho amado? Vivendo na luz? Vivendo para a glória de Deus Pai? O Pai está se alegrando com a sua vida? Com as suas escolhas? Com as suas decisões? Feche seus olhos. Essa noite é noite de arrependimento. Essa noite, nós precisamos entender o seguinte, que as trevas, elas são condenadas por Deus. A palavra de Deus diz para nós o seguinte, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Em nome do Senhor Jesus, arrependa-se. Característica de um filho de Deus, arrependimento. Arrependimento, lamento. Lamentos pela vida de pecado. Não há prazer, nem dizer daquilo que você fez no passado. Vergonha, você se sente envergonhado com aquilo que você praticou. Hoje você sente nojo. O Espírito Santo, Ele nos vivifica, nos faz novas criaturas. Vamos cantar uma canção. Eu quero que você pratique nessa noite o arrependimento.